Você já se perguntou como a igreja continuou após a morte dos apóstolos? Será que a autoridade que Jesus deu a eles foi perdida? Ou será que ela foi transmitida de alguma forma para outras pessoas? E mais, será que a Bíblia nos dá pistas sobre como que essa transmissão aconteceu? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo a Verdade Católica. Eu sou Eric Lopes, um ex-protestante que se tornou católico através do estudo e da busca pela verdade. E aqui refletimos juntos sobre a fé, sobre a razão e sobre a igreja e como viver aquilo que Jesus nos ensinou da forma melhor possível. No vídeo anterior da série da Patrística, nós vimos que Jesus prometeu proteger a sua igreja e enviou o Espírito Santo para poder guiá-la. Mas a grande pergunta é, como que essa promessa foi colocada em prática? Hoje vamos explorar com base bíblica como que Jesus organizou a sua igreja e como que a autoridade dos apóstolos foi transmitida aos seus sucessores. Vamos ver que a sucessão apostólica não é uma invenção humana, mas é algo planejado e guiado pelo próprio Cristo desde o começo. Então, se você ainda não está inscrito no canal, clica agora para se inscrever, clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal, porque assim você não perde os próximos vídeos dessa série, onde a gente vai continuar mergulhado na história da igreja e na verdade da fé cristã. E agora vamos começar a descobrir como que foi instituída a sucessão apostólica. Agora vamos aprofundar em algo que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. Como a autoridade que Jesus deu aos apóstolos foi algo muito mais profundo do que apenas uma liderança simbólica. Ela era concreta, prática e, acima de tudo, espiritual. Em Mateus 16, versículo 18 e 19, Jesus confere a Pedro as chaves do reino dos céus. Já falamos disso no vídeo anterior, sobre como essa passagem é central para entender a fundação da igreja. Mas hoje eu quero te mostrar algo que talvez tenha passado desapercebido. O que significam essas chaves e o que é ligar e desligar no contexto bíblico? Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Ligar e desligar não tem nada a ver com chave no sentido literal. Naquela época, obviamente, não existiam motores ou fechaduras do jeito que a gente conhece hoje. Então, o que Jesus quis dizer com essa questão de ligar e desligar? Isso era uma expressão comum no judaísmo daquela época. Ela significava permitir ou proibir, declarar algo válido ou invalidar. Era usado pelos rabinos para indicar a autoridade em questões espirituais e morais. Por exemplo, um rabino podia ligar algo declarando que era permitido pela lei ou desligar declarando que era proibido. E aqui está o ponto. Jesus está conferindo a Pedro e, por extensão, aos apóstolos, essa autoridade espiritual. Eles seriam os responsáveis por interpretar e aplicar a vontade de Deus na terra, com a garantia de que suas decisões seriam confirmadas no céu. Isso é algo que vai muito além de uma liderança humana. É uma autoridade divina. Agora, as chaves. O que elas representam? Para entender isso, a gente precisa voltar no Antigo Testamento. Em Isaías, capítulo 22, versículo 22, onde lemos sobre Eliassim, ele recebeu as chaves da casa de Davi. Está escrito, porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. No contexto bíblico, as chaves simbolizam autoridade sobre um reino. Ele assim recebeu as chaves como um sinal de que ele era um administrador do reino de Davi, agindo em nome do rei. Da mesma forma, Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, simbolizando a sua autoridade sobre a igreja de Cristo. Isso significa que Pedro e seus sucessores têm a responsabilidade de governar a igreja em nome de Cristo, assim como ele assim governava em nome do rei no Antigo Testamento. Mas essa autoridade não foi dada apenas a Pedro. Em João, capítulo 20, versículo 21 ao 23, Jesus diz aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Aqui Jesus está conferindo aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Isso é algo extraordinário, porque perdoar os pecados é algo que naquela época só Deus poderia fazer. E, no entanto, Jesus dá esse poder aos apóstolos, mostrando que eles agem em nome de Deus, com a autoridade de Deus. E essa autoridade não era algo temporário. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus dá aos apóstolos a missão de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ele havia ordenado. E ele conclui com uma promessa.
Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Agora pense comigo, como que essa promessa pode ser cumprida se os apóstolos eram homens mortais? Eles não poderiam estar presentes até o fim dos tempos. Então, o que Jesus quis dizer? Ele estava falando da continuidade da missão dos apóstolos por meio dos seus sucessores. E é aqui que entra a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é a garantia de que a autoridade dada por Jesus Cristo aos apóstolos foi transmitida de geração em geração, através da imposição de mãos, para que a igreja permanecesse fiel à missão de Cristo em todas as épocas, até mesmo hoje e sempre. Agora que entendemos a profundidade da autoridade que Jesus deu aos apóstolos, a grande questão é como essa autoridade foi transmitida. Afinal, os apóstolos eram homens mortais. O que aconteceu quando eles começaram a morrer? Será que a igreja ficou sem liderança? Será que a missão de Cristo foi interrompida? A resposta está na própria Bíblia. Desde o início, os apóstolos entenderam que a missão que Jesus confiou a eles não terminaria com eles. Eles sabiam que precisavam transmitir essa autoridade para garantir que a igreja continuasse unida e fiel à verdade. Em Atos capítulo 1, do 20 ao 26, está escrito: Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui entendemos algo muito importante. Os apóstolos não deixaram o lugar de Judas vazio. Eles entenderam que a missão que Jesus lhes confiou precisava continuar. E para isso eles elegeram Matias para ocupar o bispado de Judas, assim como diz nos Salmos. A palavra bispado é significativa. Ela mostra que os apóstolos já tinham uma estrutura de liderança na igreja. Em Atos capítulo 14, versículo 23, está escrito: E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui vemos que os apóstolos não apenas pregavam o evangelho, mas também estabeleciam líderes locais chamados presbíteros para guiar as comunidades cristãs. Esses presbíteros eram responsáveis por ensinar, administrar os sacramentos e cuidar do povo de Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O apóstolo Paulo estava organizando a igreja de forma estruturada, com líderes locais para garantir que a fé fosse preservada e transmitida. Ele sabia que a igreja precisava de uma liderança sólida para enfrentar os desafios e as heresias que ainda iam surgir. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, está escrito: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Essa passagem é crucial aqui. Paulo está instruindo Timóteo a transferir os ensinamentos que recebeu a outros homens fiéis, que por sua vez também ensinarão a outros homens. E isso significa o quê? Isso é a sucessão apostólica em ação. É a garantia de que a fé seria transmitida de geração em geração sem interrupções. Em Atos capítulo 6, do 3 ao 6, está escrito: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, e apresentando-os perante os apóstolos e orando, impuseram sobre eles as mãos. A imposição de mãos era um sinal visível de que a autoridade estava sendo transmitida. Era um gesto que simbolizava a continuidade da missão dos apóstolos. E essa prática continua ao longo dos séculos, garantindo que a igreja permanecesse fiel à missão de Cristo que ele nos deixou. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Essa passagem mostra que Timóteo recebeu o dom especial, conferido pela imposição das mãos. Isso é a sucessão apostólica em ação dentro da Bíblia, a transmissão da autoridade e da graça de Deus para guiar a igreja. E aqui está o ponto central. A sucessão apostólica não é apenas uma tradição humana, ela é uma obra do Espírito Santo que guia a igreja a garantir que ela permaneça unida e fiel à verdade de Cristo. Se a Bíblia nos mostra tantos exemplos de sucessão apostólica, por que isso é ignorado por tantas pessoas hoje? Será que estamos deixando de lado algo essencial para a fé cristã?
em troca de interpretações individuais da Bíblia? Ou em troca das tradições feitas por homens que tantos acusam a Igreja Católica, mas na verdade que eles fazem? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você refletir. Agora que entendemos como a autoridade dos apóstolos foi transmitida, precisamos olhar para algo essencial, a estrutura da igreja primitiva. Afinal, como essa autoridade foi organizada para que a igreja pudesse crescer e se manter unida, mesmo diante das perseguições e dos desafios? A Bíblia nos dá várias pistas sobre isso e sobre como a igreja foi estruturada desde o início. Vamos começar em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, onde Paulo descreve as qualidades necessárias para os bispos. Ele diz: esta é uma obra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aqui vemos que o papel do bispo era central na igreja primitiva e não era apenas um líder administrativo, mas alguém que deveria ser exemplo de virtude, capaz de ensinar e guiar o povo de Deus. E como vemos aqui, ser bispo não é uma obra fácil. Naquela época, eu até estou rindo porque é muita coisa que a pessoa tinha que prestar atenção. Ela tinha que ser exemplo em todos os sentidos da sua vida. Por quê? Por causa do peso que tinha esse cargo, por assim dizer. Essa posição na igreja era algo que colocava a fé das pessoas daquela região, a organização da igreja, a verdade da fé, tudo era responsabilidade do bispo. Além dos bispos, haviam os presbíteros também, que hoje chamamos de padres. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3, Pedro exorta os presbíteros dizendo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunhas das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa passagem mostra que os presbíteros tinham um papel pastoral, cuidando do rebanho de Deus com amor e dedicação. Eles eram os colaboradores dos bispos, ajudando a guiar as comunidades cristãs. E além dos bispos e dos presbíteros, havia os diáconos também. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo saúda os bispos e diáconos da igreja de Filipos, mostrando que a hierarquia da igreja já estava bem definida desde o início, já na Bíblia. Em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, vemos que Paulo e Barnabé foram enviados em missão após a imposição de mãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. A imposição das mãos era um gesto visível de transmissão de autoridade e de envio em missão. Era um sinal de que eles que recebiam essa imposição estavam sendo capacitados pelo Espírito Santo para cumprir a missão de Cristo. E essa prática continuou ao longo dos séculos, até hoje, na Santa Igreja Católica. A ordenação dos bispos, dos padres e dos diáconos é feita pela imposição das mãos, garantindo a continuidade da sucessão apostólica. Agora pensa comigo, por que essa estrutura é tão importante? Por que os apóstolos se preocuparam tanto em organizar a igreja com bispos, presbíteros e diáconos? A resposta é simples. A igreja não é apenas uma comunidade de fé, ela é o corpo de Cristo. E como todo corpo, ela precisa de uma estrutura para funcionar. Sem essa estrutura, a igreja não poderia crescer, não poderia enfrentar as perseguições e não poderia preservar a fé diante das heresias. E aqui está o ponto central. Essa estrutura não foi inventada pelos apóstolos, ela foi planejada por Cristo, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos já. Ele já estava mostrando que a igreja teria uma liderança clara. E essa liderança foi transmitida de geração em geração, através da sucessão apostólica. Ele é a garantia de que a igreja permanece fiel à missão de Cristo. Jesus confiou aos apóstolos a tarefa de ensinar, batizar, perdoar os pecados e guiar o povo de Deus. Mas se essa autoridade tivesse desaparecido com a morte dos próprios apóstolos, o que aconteceria com a igreja?
A sucessão apostólica é o que garante que a fé que recebemos hoje é a mesma fé que os apóstolos receberam de Cristo. É o que preserva a unidade da igreja, mesmo diante de perseguições, heresias e divisões também da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, o apóstolo Paulo escreve: "Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos." A sucessão apostólica é o que mantém essa uma só fé viva e intacta. Ela é o elo que conecta a igreja de hoje à igreja dos apóstolos, garantindo que a verdade de Cristo seja transmitida de geração em geração sem alterações. Nos primeiros séculos, surgiram muitas heresias que ameaçavam dividir a igreja e distorcer o evangelho, mas foi graças à sucessão apostólica que a igreja conseguiu combater essas heresias e preservar a verdadeira fé. Um exemplo disso está nos escritos de Irineu de Lyon, um dos primeiros padres da igreja. No livro Contra as Heresias, escrito no século II, Irineu defende a sucessão apostólica como a prova de que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Ele diz: "É necessário que todo homem esteja em harmonia com a Igreja por causa da sua preeminente autoridade, com a qual, em virtude da sua origem mais excelente, toda a Igreja deve concordar. Isso é, os fiéis de toda a parte, pois nela, por aqueles que estão em toda parte, foi preservada a tradição que vem dos apóstolos." Irineu mostra que a sucessão apostólica não é apenas uma ideia teórica, ela é uma realidade concreta que estava em vigência e que garantiu que a igreja permaneça fiel à tradição dos apóstolos. Ela é uma obra do Espírito Santo que guia a igreja e a protege contra os erros. E é por isso que Jesus prometeu em João, capítulo 14, 16 ao 17, que enviaria o Espírito Santo para estar com a igreja para sempre. "Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." O Espírito Santo é quem garante que a sucessão apostólica não seja apenas uma transmissão de cargos, mas uma transmissão da graça e da autoridade de Cristo. E aqui está algo que eu quero que você leve em seu coração. A sucessão apostólica não é apenas uma questão histórica, ela é uma questão espiritual, é a obra do Espírito Santo que guia a igreja e a protege contra os erros, garantindo que ela permaneça fiel à missão de Cristo até o fim dos tempos. E se você chegou aqui, eu quero te agradecer por dedicar esse tempo para refletir comigo sobre algo tão importante e quero te convidar a continuar essa jornada juntos. No próximo vídeo vamos falar sobre os padres apostólicos, os discípulos diretos dos apóstolos e como eles preservaram a fé e a missão de Cristo. Você vai descobrir que a história da igreja é muito mais rica e profunda do que a gente imagina. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, clica no sininho, aperta ali para você não perder os próximos vídeos, principalmente o próximo vídeo sobre a patrística, que vamos falar sobre os padres apostólicos. E antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já tinha ouvido falar sobre a sucessão apostólica? O que mais te chamou a atenção nesse vídeo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, se você gostou dessa explicação, se você descobriu algo que você não sabia, ou se você se aprofundou em algo que você sabia, mas não sabia tanto assim. Que Deus abençoe você e sua família na sua caminhada. Salve Maria e viva Cristo Rei!